A medicina baseada em evidências, ela é uma abordagem, na verdade, é uma proposta, né, de aplicar o conhecimento científico na prática. Por incrível que pareça, a maioria das práticas médicas, né, as práticas da área da saúde, tanto práticas como os procedimentos e condutas, eles foram implementados, não só implementados, mas implementados e disseminados, muitas vezes sem nenhum estudo científico prévio, e na maioria das vezes pela experiência da experiência individual de cada profissional, né? Então, uma prática que foi disseminada e que até pouco tempo era muito comum nas mulheres que estavam parindo o primeiro filho, era a episiotomia, que é aquele corte feito na vagina para ampliar o espaço de saída do bebê, né? Então, em algum momento, o profissional passou a fazer aquele corte na vagina da mulher com o objetivo de diminuir o tempo de trabalho de parto, em abreviar o tempo de trabalho de parto, né? De certa forma, achando que estava diminuindo o sofrimento da mulher. Então, a grande maioria das mulheres, até pouco tempo, recebiam corte na vagina, e isso foi disseminado, né? E aí foi necessário um monte de estudo, né? Estudo com embasamento científico, estudos longos realizados por com um grande número de mulheres em diversas realidades, né, diferentes, para mostrar que a episiotomia, na verdade, estava trazendo complicações para a vida das mulheres, né? Então, hoje, a gente está precisando fazer um caminho contrário. Então, ao invés da gente pegar o que é natural e respeitar o processo natural e fisiológico, né, a gente está precisando provar que o fisiológico é o melhor para aquela mulher e o melhor para aquele bebê. Então, já tem um monte de estudo falando que não é para cortar o períneo das mulheres, né? Então, hoje a gente já está num movimento realmente de diminuição da episiotomia, né? Então, foi preciso um monte de estudo para mostrar que estar em contato pele a pele com a mãe na primeira hora de vida, conforme mostra aqui essa imagem, foi preciso um monte de estudo para dizer que, de fato, o melhor lugar para o bebê é em contato com a mãe, que coisa mais absurda, né? Então, a gente precisou que vários estudos fossem realizados, né, para mostrar que o natural é o melhor, né, que o normal, que o natural, que o fisiológico é a melhor opção, né? E aí, o que a gente teve durante muitos anos, o que foi constatado é que boa parte desses procedimentos e condutas, eles não são respaldados por estudos de qualidade, né? Então, foram implementados a partir da experiência pessoal de muitos profissionais. E aí, hoje, a gente tem, depois vocês podem pesquisar, hoje a gente tem uma livraria online que é chamada de Cochrane, né? Então, lá na década de 80, houve essa colaboração que um grupo de profissionais, né, fez um levantamento para que pudessem ser publicados esses artigos e dizer como é que deveria ser feita a assistência, não só no parto, mas em todas as áreas, né, da saúde. Então, é uma iniciativa internacional para sistematizar o conhecimento científico sobre os procedimentos médicos, promovendo a realização de revisões sistemáticas, né? Revisões sistemáticas são estudos extremamente robustos, né, que precisam ser avaliados, uma série de estudos para que a gente tenha uma revisão sistemática, né? E é baseada numa abordagem rigorosa e transparente. Então, esses estudos que são considerados, né, como estudos robustos, eles precisam ser estudos claros, bem elaborados, com uma metodologia clara, né, para que a gente não tenha aí um estudo que a gente chama de enviesado, né, apresentando falsos resultados. E aí essa colaboração, ela envolve um grande número de especialistas de diversas áreas e a utilização de métodos estatísticos avançados.
E aí, o primeiro grupo de trabalho foi o grupo de gravidez e parto. Então, a gente tem essa vantagem na obstetrícia, né, que a obstetrícia foi a primeira especialidade que começou a utilizar esse termo, né, da medicina baseada em evidências. Então, a obstetrícia ela está um pouco à frente das outras áreas, das outras especialidades, porque esse grupo de evidências foi o primeiro que começou a trabalhar nessa linha de produção de ciência, digamos assim, né? Então, esse grupo que se reuniu, né, que foi conhecido como Grupo Gravidez e Parto, ele fez um levantamento de todos os estudos realizados a partir dos anos 50, né? E aí eles pegaram mais de 40 mil estudos, que envolviam 275 práticas associadas ao período de assistência, gestação, parto e pós-parto, e fizeram um levantamento nesses estudos com relação à sua efetividade e segurança, o que servia e o que era seguro, né? Então, foi um trabalho de mais de uma década que contou com a participação de mais de 400 pesquisadores. Eu gosto de trazer essas informações, gente, para que a gente passe a valorizar todos esses estudos e essas evidências científicas que vêm sendo publicadas, né? Porque, às vezes, as pessoas ainda acham que a sua experiência pessoal, ela tem mais valor do que uma série de estudos realizados, né? Então, quando vocês estiverem lá na prática de vocês, procurem sempre trazer informações baseadas em evidências, né? E deixar de lado os achismos de vocês, né? As experiências pessoais de vocês. Nesse processo, nesse período, né? Nessa trajetória de gestação, parto e pós-parto, infelizmente, a maioria das mulheres, elas têm acesso a informações negativas, né? Então, por exemplo, uma mulher, quando ela diz que quer ter parto normal, ela vai ouvir um monte de história negativa, ela vai ser desencorajada a seguir adiante, né? Eu vi aqui na apresentação de vocês que alguns de vocês teve parto normal, então eu acredito que algum de vocês pode reforçar, né? Isso que eu estou dizendo, né? Quando uma mulher quer ter parto normal, ela recebe uma enxurrada de informações negativas, né? Eu até brinco dizendo que o melhor nome que a mulher recebe é de corajosa, né? Então, quando a gente estiver na nossa prática, a gente precisa estar respaldada nos estudos, né? Então, não, eu não acho que o parto normal é melhor. Tem esse estudo tal, e mostra que o parto normal é melhor para a mãe ou para o bebê. Não, eu não acho que é bom ter uma doula no parto. Eu tenho uma série de estudos que mostra que a presença na doula no parto traz muitos benefícios. E aí vocês vão ter acesso a essas informações de forma mais minuciosa na próxima aula, tá? Sobre os benefícios e o trabalho da doula de forma mais específica, tá? Então, em 1993, né, saiu um estudo, esse RSI, a revisão sistemática, então, saiu um estudo que agrupou o resultado de mais de 40 mil estudos e 275 práticas, tá? Então, foi um trabalho de mais de uma década, né, como eu falei, com mais de 400 pesquisadores, e aí o resumo desse estudo foi publicado em 1996 com o título de Maternidade Segura. Então, esse material publicado com esse nome, ele foi um material que, na época, né, 1996, a gente não tinha facilidade de internet, a gente não tinha PDF na época, né? Então, esse material, ele demorou muito para rodar o mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, foram feitas várias impressões, né, livrinhos, e foi distribuído em alguns congressos, em alguns eventos, mas foi um material que demorou muito para chegar na mão dos profissionais. E aí a gente até diz que quem ainda não aderiu às boas práticas está atrasado quase 30 anos, né, gente? Nós estamos em 2025, e aí de 1996 para cá já se passaram 29 anos, né? Então, quem ainda está preso naquelas práticas atrasadas está quase 3 décadas, né? Atrasado aí na sua prática profissional.
E aí, em 2005, esse material ele foi publicado no formato de um livro, né, que é conhecido como Guia para a Atenção Efetiva, que foi um livro que também teve muita visibilidade. E assim a gente teve essas boas práticas, elas foram sendo disseminadas, mas até esse período foi muito difícil da gente ter acesso a essas informações, né? Então, de fato, essa transformação na assistência, ela ainda está nesse processo de caminhar e de ganhar espaço, tá bom? E aí, como é que a gente aplica, né? Como é que encaixa a medicina baseada em evidências na assistência ao parto? Então, a assistência ao parto, ela pode se beneficiar, né, com certeza, da medicina baseada em evidências, porque envolve uma variedade de procedimentos e intervenções que pode ter impacto significativo na saúde da mãe e do bebê. Então, quem mais se beneficia com esses estudos atualizados, com as práticas atualizadas e baseadas na ciência, são mãe e bebê, né? Que vão ter uma melhora na sua saúde de uma forma geral. E, além disso, gente, por exemplo, um parto normal, a gente tem um gasto muito menor de investimento financeiro no hospital, por exemplo, né? Quando você tem uma cesariana, além de um custo muito maior com equipamentos, também tem um custo muito maior com a equipe. Então, a cesariana também é mais cara para o hospital e para o governo, né? Isso sem falar, claro, nos benefícios da saúde, estou falando dos benefícios para além disso, né? Então, de fato, é importante que tenha essa reavaliação, né? E essa adesão à medicina baseada em evidências, né? Diversas práticas que são muito comuns na assistência ao parto não são baseadas em evidências sólidas, né? E aí, por outro lado, traz riscos para mãe e bebê. E aí, como exemplos, eu falei para vocês já da episiotomia, né? E aí tem as cesarianas, que são realizadas de forma inadequada, sem motivo claro. Vocês vão ter uma aula lá na frente, para quem olhou aí o nosso cronograma, vocês vão ter uma aula só sobre as indicações de cesariana com base em evidências, tá bom? E aí nós temos muitos exemplos na área da obstetrícia, né? De procedimentos que foram reformulados e que precisaram ser eliminados para que a gente conseguisse trazer as hoje conhecidas como boas práticas na assistência ao parto. Aqui eu trouxe para vocês algumas bibliotecas digitais, tá? Que vocês podem pesquisar sobre alguns temas específicos. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha. Quem tiver curiosidade de ler artigo científico, então tem aí o portal da BVS, né, que é da Biblioteca Virtual em Saúde, e a gente tem essa BiblioSUS também, que tem bastante material.